Boa tarde, irmãos. Boa tarde, você que vai estar ouvindo vai estar assistindo esse vídeo. Não sei se é boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. De repente vai estar assistindo esse vídeo durante o dia. E o que eu quero dizer para você é que você possa nos ajudar a levar a palavra, a implantar o reino de Deus no coração das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Eu quero falar de um assunto muito importante hoje. Quero falar de fé. O que é fé para você? Talvez uma pergunta assim, que as pessoas, fé, você tem fé em quê? Né? Eu vim do interior e muitas pessoas, quando a gente fala, eu tenho fé em Deus. Sim. Eu creio nisso. Tem tanta pessoa que crê em tanta coisa, né? Ele crê em muitas coisas. Mas a fé só existe, a fé verdadeira, a fé salvadora é uma só. Só existe uma fé salvadora. Pelo menos de onde vem a nossa salvação, a nossa redenção, a fé ela tem que estar focada naquilo que vai te trazer a redenção, aquilo que vai te aproximar de Deus, ou aquilo que vai te ligar você a Deus de novo. O que acontece? Nesse mundo, todos nós somos apenas viajantes. Você tem que conscientizar que nesse mundo você é um viajante. A nossa casa, a casa nossa, a lógica da nossa casa é no céu. Nós estamos aqui como viajante. Agora, como Deus deu o livre-arbítrio para nós podemos perder o caminho de volta. O caminho de volta para o nosso lar. O nosso lar é no céu. O que é que Jesus fala em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ali é um verbo definido, ele deixou definido. Não tem outro caminho. O caminho é Cristo. Agora, se a pessoa rejeita Cristo, não tem como ele ser religado ao céu. Lá em Hebreus capítulo 11, no verso 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Vou ler o versículo todo, porque tem muito negócio de falar o versículo na metade. Olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então, para Deus nos dar o galardão, você tem que buscar, e buscar como? Em espírito e em verdade, né? Hoje eu quero estar falando deixar alguns exemplos de fé, né? E imagina na floresta, preste bem atenção, foca aí agora um leão. Agora você está vendo um leão numa selva lá. O leão pesa mais ou menos, o leão pode chegar a 3 metros e a 300 quilos mais ou menos. Agora imagina um leão, ele chega na frente de um elefante. Um elefante pesa no mínimo 10 vezes mais do que o leão. O elefante é muito mais pesado do que o leão. Só de altura, um elefante pode chegar a 4 metros de altura. Quase que o que o leão tem de total, de comprimento, de tamanho, é a altura de um elefante. Agora você imagina um elefante que pode chegar até 4 toneladas, um leão de 300 metros. Quando o leão sai na selva que ele encontra o elefante, fica frente a frente, o leão e o elefante. O leão olha para o elefante e fala: meu almoço, vou almoçar. E o elefante já logo preocupa: vou virar o almoço. Isso é o quê? Isso é um exemplo de fé. O leão parte para cima. Ele parte para cima, não sei como, mas ele consegue destronar o elefante com o meu elefante. Por exemplo, o hipopótamo pode chegar a 3 toneladas. O leão, quando chega de frente do hipopótamo, nessa guerra sempre o leão leva vantagem. Não é verdade isso? Nós podemos muitas vezes nos livrar de muitas coisas. Muitas coisas que acontecem na minha vida, que acontecem na sua vida, o culpado é você. Sim, o culpado somos nós. Se nós tivéssemos fé e colocássemos a nossa fé em ação, com certeza a gente seria mais vitorioso, né?
E muitas vezes nós partimos para fazer algumas coisas e sempre nós vamos afoito demais. Você já percebeu o leão? Preste atenção quando o leão está para pegar ele está visando o alvo dele. Você acha que ele vai de qualquer forma? Não. O leão observa, o leão ele fica lá observando. Ele observa a presa horas e horas observando. E ele nunca chega de uma vez. Preste atenção para você ver nesses filmes, ou você pega um filme ou algum vídeo dessas da selva, você vai ver o leão, ele vai pé por pé, ele é sorrateiro, ele vai devagar, ele não se precipita. Quando ele dá o bote, muito raramente ele erra, o bote dele é certeiro. O leão ou o tigre, quando vai pegar o jacaré dentro d'água, observa para você ver, fica ali horas e horas observando o jacaré. O jacaré, ou a presa de modo geral, ele fica ali observando. E quando ele vai seguro. Muitas vezes, nós podíamos evitar muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas nós esquecemos que nós temos um Deus. Muitas vezes nós vamos afoito, muitas vezes nós não pedimos autorização de Deus para fazer as coisas. Simplesmente o que vem na nossa cabeça você vai lá e faz. E a vida não é bem assim. Nós podíamos livrar de muitas coisas, mas nós passamos pelo deserto, nós passamos pelas lutas, nós passamos as provas, nós buscamos com as nossas próprias mãos. Nós vamos lá e buscamos isso para nós. Por quê? Porque nós somos afoitos. Nós vamos pelas nossas vistas. Nós não olhamos a circunstância para fazer certas coisas. Nós não deveríamos olhar a circunstância na hora de buscar Deus. Não na hora de circunstância, nós temos que olhar o amor de Deus. Mas muitas vezes não é assim que a coisa acontece. Nós podíamos nos livrar de muitas coisas se nós começássemos a pedir autorização. Senhor, eu posso fazer isso? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus, co-herdeiro por Cristo. Porque até então nós somos criaturas de Deus. Para você tornar filho ou filha de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Imagina que eu vou ir num orfanato e pego uma criança. Ou 2 crianças, sei lá. Pego lá uma criança e vou adotar essa criança. Se eu amei essa criança, eu vou dar o meu nome, vou registrar no cartório. Se eu registrei e dei o meu nome, o que acontece? Essa criança passa a ser co-herdeiro com os outros 3 filhos que eu tenho. Os mesmos direitos que os meus filhos de sangue têm, esse que eu estou adotando, que se torna o meu filho de coração, tem os mesmos direitos. Ele se tornou co-herdeiro com o David, com a Susan e com a Suziane. Entendeu isso? Ele passa a ser co-herdeiro, ele vai ter os mesmos direitos. Por quê? Porque eu registrei. Ele não é o meu filho de sangue, mas ele é o meu filho de coração. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho, que o filho unigênito, único. Unigênito é único. Deu seu filho unigênito. Para todos aqueles que nele crer. Agora, crer envolve um monte de coisa. Eu creio em Jesus. Espera, você crê em Jesus? O diabo também crê. Tiago 2,19 está escrito. Tu creres que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem em Cristo, eles creem. E às vezes crê mais do que nós. Ele crê em Cristo, crê e estremece. Porque ele sabe que ele é derrotado, que Jesus já venceu ele lá na cruz. Agora, crê. Aí que entra um monte de coisa. Você crê. Então prova a sua fé pelas obras. As obras não te salvam. As obras não vão te levar para o céu. Mas a fé sem obra é morta. É um conjunto. Isso é uma engrenagem. A fé e as obras têm que andar. Lá em 1 Timóteo 3,16 está escrito, né, que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada para que o homem de Deus, né, o homem santo de Deus,
é boa para corrigir, ela é boa para tudo. Olha lá o que está escrito lá. 1 Timóteo 3,16. Ou é 2 Timóteo 3,16. Então você vai ver que a fé envolve um monte de coisa. É um conjunto que você tem que andar junto. As coisas andam junto. A fé é a mesma coisa. É o que eu disse a princípio sobre o leão. O leão, quando ele olha a presa dele, o elefante infinitamente. Já pensou se o elefante resolvesse, destronava com o leão. Mas o leão, ele olha para o leão, ele olha para o elefante e vê no elefante o almoço dele. Aí não é recíproco. Muitas vezes o elefante, quando olha para o leão, ele já sente que ele vai ser almoçado. O hipopótamo, as presas de modo geral. Então nós temos que ter a fé de um leão. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Não importa o tamanho do demônio, não importa a legião ou o principado, Jesus já venceu, Jesus é vencedor. Então, a nossa fé tem que ter fundamento. O fundamento da nossa fé é o quê? Eu creio em Cristo. Crer é fazer a vontade. E fazer a vontade, aí entra um monte de coisa. E para começar, entra a renúncia. Jesus, quando estava, certa vez, ele falou, outra coisa, Jesus não obriga ninguém. Você tem fé em Cristo? Você crê que você é salvo através da pessoa de Jesus Cristo? Então faz o que ele disse. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. Então a renúncia é uma cruz. Isso é um exemplo de fé que você tem que ter. Eu gosto disso, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Eu não vou fazer porque eu amo Jesus. Isso não agrada a Deus, eu não vou fazer. Então, é um balanço. Você tem que colocar as coisas na balança. Você tem que balancear. Por que eu vou fazer isso ou aquilo? Será que isso não vai atrapalhar a minha comunhão com Deus? Então você faz uma autoanálise. Se aquilo for trazer uma separação de você e Deus, não faça. Não faça, é simples assim. Não faça, porque se você fizer, vai te separar, vai te deixar você longe da presença de Deus, então você não faz. Aí é uma cruz para você. Já pensou se aquilo que você mais gosta, e aquilo que você mais gosta pode estar te separando da presença de Deus? Aí você vai ter que renunciar a isso aí que você mais gosta. É uma cruz para você. Não deixa de ser uma cruz para nós. Ou nós renunciamos, ou nós fazemos a nossa vontade. Em vez de fazer a vontade de Deus, nós vamos passar a fazer a nossa vontade. Aí eu te pergunto, aonde está a sua fé? Eu gosto disso, mas eu não vou fazer, porque isso vai me separar da presença de Deus. Amém? Então a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então se você realmente tem fé, mostra a sua fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Para agradar a Deus, você tem que ter fé. E a fé envolve renúncia, a fé envolve comunhão, a fé envolve amor, a fé envolve um monte de coisa. Que você vai olhar para o seu derredor assim, e o inimigo é muito sujo, ele arma as ciladas para nós. Agora, antes de você cair na cilada, você tem que fazer uma análise. O que é que o leão faz? O que eu disse para você? O leão, ele analisa, ele foca o alvo. E quando ele foca o alvo, ele não vai afoito, ele vai lentamente, ele vai devagarinho, ele é sorrateiro, ele vai chegando. E quando ele chega, que ele dá o bote dele é seguro. Então, se nós temos fé, é da mesma forma, nós temos que agarrar essa fé. Quer um outro exemplo de fé? A mulher cananeia. A mulher nem judia era, de Cananeia. Ela estava com a filha muito endemoniada. E ela entrou em pânico, ela entrou em desespero. Mas ela reconheceu o senhorio de Cristo e ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está moribunda, minha filha está totalmente endemoniada, ela estava doente. Tenha misericórdia.
E Jesus vai testar a fé daquela mulher. Eu não fui enviado senão aos filhos de Israel. Quando os apóstolos dizem, Senhor, despede aquela que vem atrás de nós. Eu não fui enviado senão aos filhos de Israel. Quando aquela mulher se aproxima de Jesus, que ela chega, que ela fala com Jesus, aí sabe que Jesus falou para ela, não é bom pegar no pão e lançar aos cachorrinhos, aos cachorros. Ela disse, sim, Senhor, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando aquela mulher disse isso, ela foi como se fosse uma flecha, foi direto no coração de Jesus. E Jesus olha para aquela mulher e fala, ó mulher, grande é a tua fé. E a Bíblia fala que desde aquele momento a filha daquela mulher foi liberta. Ela foi para casa, a filha estava boa, vai embora, a tua fé te salvou. Jairo, quando foi atrás de Jesus, né? A filha dele estava lá doente, moribundo. E Jesus demora 3 dias para chegar. E quando Jesus estava chegando, ele mandou outro. Pessoal, pode falar com o mestre, não precisa vir mais não. A menina já morreu. Jesus olha para ele e fala, olha, crê somente. E ele teve a fé. Quando Jesus chegou lá e falou que a menina estava dormindo, começaram a rir da cara dele. Ele entrou e pegou na mão da menina e falou, Talita, levanta. Ela levantou e falou, dá de comida para ela. Quando Jesus chega e ele ordena, até os demônios obedecem. Ele levanta morto, ele cura cego, ele faz tudo. Mas isso vai depender da nossa fé. Coloca a nossa fé em ação. Oração. Tira o O e o R, o que sobra de oração? A palavra oração. Risco o O e o R, o que sobra? Ação. Às vezes você ora, todo dia você está orando, mas você tem ação da sua parte, você está agindo. Às vezes você está orando, mas você não age. E essa ação pode ser ação para renúncia, pode ser ação de amor, que às vezes você não tem amor pelo seu próximo. Talvez você está amando mais você, é você e você, o resto é o resto. E não é assim que funciona. Ação. Quando você passa a agir, aí Deus está vendo que sua luta, sua guerra, você está agindo, você está lutando, aí ele entra a seu favor, ele vai te conceder a sua bênção. Jesus fez coisas. Outro exemplo de fé, estava lá a viúva lá, estava vindo para enterrar o filho, já era viúva, o único filho que ela tinha estava vindo lá para enterrar o filho. Jesus parou na frente, imagina se Jesus cruzou o braço e falou, não pode parar na frente do enterro. Não pode parar, Jesus parou. E quando Jesus para, o enterro também parou. Jesus vai lá, a Bíblia fala que ele tocou no esquive, esquive é caixão. Jesus tocou no caixão. Tocar no caixão, você nunca tocou no caixão? Naquele tempo, o judeu não tocava em coisa morta. Jesus enfiou a mão, foi dentro do caixão mesmo, ele ter colocado a mão lá em cima do coração, ela procurou o coração dele ali, ó, procurou o coração até achar, e aí o que achou, botou a mão. A morte teve que se retirar. A vida teve que voltar. Por quê? Porque o dono da vida estava ali. E ele ressuscitou aquele rapaz. Jesus, quando ele age no completo. Ele não age pelas metades. Basta nós termos fé. Colocar a nossa fé em ação. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Manda os nossos vídeos, abençoa vidas que precisam ouvir, pessoas que precisam ter fé. Às vezes a pessoa tem fé em muita coisa, mas a fé não está focada. A fé tem que ter fundamento, tem que estar fundamentada no alvo certo. Amém? Não adianta, eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo, mas sua fé tem fundamento? Se não tiver fundamento, não adianta você ter fé. Fé tem que ter fundamento, a certeza das coisas. Se eu apenas tocar no mestre, eu vou ser curado. Quem tocava em Jesus era curado quando tinha fé. Eu só preciso tocar. Toque em Jesus. Amém? Se você tocar, você vai ter a sua resposta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.